o Senado rejeitou o nome indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. E isso não foi qualquer rejeição, porque algo assim não acontecia no Brasil há mais de um século. Só que, sinceramente, o que mais me chamou a atenção nisso tudo não foi nem a política em si, foi o quanto essa história se parece muito com uma tragédia clássica. Mais especificamente, uma tragédia escrita por William Shakespeare, chamada Macbeth. Porque em Macbeth tem uma ideia que é muito simples, mas muito forte. Não é quem senta no trono que garante o poder. É quem permite que ele continue sentado lá que realmente tem esse poder. E quando você olha para essa votação, fica difícil não pensar e fazer essa referência, porque, em teoria, o presidente tem o poder de indicar um ministro ao STF. E isso é muito forte. É uma das maiores forças institucionais que o presidente tem em suas mãos. Mas esse poder tem uma condição. Ele precisa ser aceito pelos outros poderes. Ele precisa ser sustentado pelos outros poderes. E ontem, claramente, isso não foi. E aí entra um paralelo com o que eu falei do Macbeth, de um jeito muito direto. Na peça do William Shakespeare, o Macbeth chega ao topo, ele vira rei, ele tem o cargo, ele tem o título, ele tem a posição, só que aos poucos ele começa a perceber que isso não é o suficiente. Porque o poder dele depende de outras pessoas continuarem reconhecendo que ele tem esse poder. E quando isso começa a falhar, tudo começa a estremecer. E aqui é muito parecido, porque não é só sobre o nome que foi rejeitado para o STF, é sobre o que isso mostra por trás. Qual é o bastidor disso? Mostra que existe uma diferença entre parecer ter apoio e realmente ter apoio na hora decisiva. Mostra que alianças políticas nem sempre são tão sólidas quanto parecem ser sólidas. E mostra principalmente que o poder institucional ele tem um limite. E tem um detalhe que deixa tudo ainda mais próximo de uma tragédia como o Macbeth. O voto ele foi secreto. Ou seja, ninguém sabe exatamente onde aconteceu a quebra. Quem traiu, quem recuou, quem simplesmente decidiu não participar, não sustentar tudo isso. E isso é muito simbólico, porque em Macbeth também existe esse clima de desconfiança, de insegurança, de não saber exatamente o que está ou quem está do seu lado, né? É um poder que começa a ficar isolado. E quando o poder ele se isola, ele enfraquece. Então, no fim das contas, o que aconteceu ontem em Brasília não foi só uma votação. Foi um momento em que ficou muito claro que o poder, por maior que seja, não se sustenta sozinho. Ele depende de uma rede, ele depende de acordos, ele depende da confiança entre esses membros. E quando essa base falha, o que parecia sólido começa a escorregar. E também essa seja a melhor forma de entender tudo isso. Assim como em Macbeth, o problema não é chegar ao topo, o problema é perceber que mesmo quando você está lá em cima, você só continua lá enquanto outras pessoas decidem que você deve continuar.